Vibe Mundial FM. Hoje, um tema um pouco polêmico, mas eu vou colocar de acordo com a minha possibilidade e a minha visão para vocês. Nós vamos conversar sobre doença ou doentes. Inicialmente está ali no comando do som, Mano Pedrão, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês, meu amigo aqui, parça de toda semana, fazendo com que vocês, ouvintes da Vibe Mundial, estejam em sintonia conosco, através do conteúdo que a rádio coloca e disponibiliza para vocês. E eu aqui, sempre estou aqui nos meus 25 minutos, procurando trazer para todo mundo assuntos para que a gente consiga entender um pouquinho além, de acordo com a minha possibilidade, das realidades que nós passamos, das realidades que nós vivemos. E esse tema que eu trouxe, doença ou doentes, eu vou me firmar no quê? É bem interessante que eu vou colocar e vou colocar nesses 25 minutos aqui a minha visão para vocês. Antes da doença existe o doente. Vou repetir isso. Antes da doença existe o doente. Isso que explica, principalmente nesse momento atual de grandes desafios, né? Que nós estamos passando com essa pandemia, com esse vírus que vai se replicando no sentido de criar novas variantes, terrível, né? Um momento muito chato que nós como humanidade estamos passando agora, ano de 2021, e muitas vezes a gente fica sem um caminho, né? Como é que a gente vai fazer para sair disso? Como que nós vamos possibilitar uma realidade novamente saudável, onde nós possamos interagir de uma forma tranquila, sem se preocupar com esta pandemia e etc. Como eu disse no tema, doença ou doentes. E segundo o que eu acredito, que eu aprendi com os livros, com os ensinamentos dos mestres que eu aprecio muito, que seguem a tradição, principalmente a sabedoria iniciática das idades, que antes da doença existe o doente. Eu não estou me referindo diretamente a pessoas que infelizmente adquiriram o vírus ou por, de repente, por que não, vou colocar esse termo, por motivos kármicos, energéticos, adoeceram e também faleceram. Mas eu vou dar aqui um caminho, de acordo com o que eu penso, como que a gente pode, de repente, estamos na luta aí, no bom combate em relação a tudo isso, como que a gente pode meditar em relação à doença e doentes? Como assim, então, antes da doença existe o doente? Vou pegar uma frase de Jiddu Krishnamurti, esse grande filósofo indiano, que ele disse o seguinte, e daí nós vamos desenvolver o nosso programa. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Vou repetir isso. Vejam que interessante essa rebeldia pacífica desse ser, né? Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, se nós começamos a pensar assim, no próprio coronavírus que está aí presente, que a gente pega através do contato, etc., esse vírus está no ar. E qual é o principal problema que ele ocasiona para as pessoas que adquirem? Problemas respiratórios. E aí, né, Pedrão? O problema respiratório é o problema principal, que tanto o pessoal está falando de falta de oxigênio, isso e aquilo, que as pessoas que entram em estado grave precisam ser entubados para continuar na sua luta. Vamos começar a compreender isso. O ser humano ele tem oxigênio, o ar, como um alento de vida. Sem oxigênio nós não vivemos. E o próprio oxigênio, ele é criado através de uma polaridade. Vamos lá, eu não sou nenhum químico, o que eu tenho, a minha base da química, representa o que eu conheço de acordo com o que eu aprendi na escola, de uma forma comum, como todos, né? Mas se nós pegarmos o oxigênio O2, é assim que ele é expresso. Ou seja, por que o 2 ali como um número potencial ligado à sua própria energia? Porque o oxigênio, ele possui no seu sentido de formação, ele é um átomo eletronegativo. Espero não estar colocando os termos errôneos aqui. Mas o que seria um átomo eletronegativo? Se nós estudarmos a teoria de octeto, depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Se você não está compreendendo, não se preocupa que eu já vou facilitar. A teoria de octeto coloca que todo átomo na sua camada exterior, ele necessita de 8 elétrons para se equilibrar.
O oxigênio, antes de ser criado, como eu disse, ele representa a junção de duas forças ou vibrações, ele é eletronegativo. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons ao redor da sua energia e ele precisa de 2 para se harmonizar e equilibrar. Então, automaticamente, no sentido vibracional e energético, ele procura um outro átomo que tenha a possibilidade de liberar 2 energias. E aí ele se equilibra, se forma, se junta com essa energia, daí que ele sempre representa a junção de 2 forças para existir. Por isso que na fórmula química, nem sei se o termo é esse novamente, ele é expresso como O2, porque ele representa sempre a junção dessas 2 forças. Agora que vem a chave para a gente meditar nessa energia do ar que está em todos os ambientes, que envolve o planeta e principalmente a energia de vida que todos nós necessitamos, que é o oxigênio, para continuarmos aqui o nosso processo reencarnatório e seguir adiante. Se nós observarmos o desenho do átomo, eu sei que tem gente que não concorda, tem gente que fala que isso até é falso, que isso já foi derrubado como teoria. Se nós pegarmos o próprio desenho do átomo, nós temos ali o seu núcleo, o seu centro, e elétrons ao redor dele. No centro do átomo, nós temos prótons e nêutrons. E o que circula ao redor do átomo, que é a sua parte central, como massa ou como pura energia, são elétrons que também traz, no sentido físico, a sua força de massa de existência. Mas se nós pensarmos em todo o composto vibracional que ele é formado, ele tem muito mais energia e vibração do que propriamente dito a matéria ou a massa. É aí que nós impactamos, que é o que eu vou desenvolver daqui a pouco, nós impactamos com a nossa energia, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos. Essa energia como massa vibracional com a nossa consciência, que vai chegar um tempo que a ciência oficial irá comprovar nitidamente que os pensamentos e os sentimentos locomovem uma energia que pode impactar os outros, criando uma espécie de sinergia. Então nós, através do ar que respiramos, nós estamos a todo momento nessa polaridade que eu coloquei do oxigênio, como uma realidade que se junta, como 2 forças para que exista, como a energia do oxigênio que falamos, nós estamos colocando energia em cada um desses átomos. Então, se você entra num ambiente doente, se você está em sintonia integral com a doença, você está abrindo o seu campo vibracional, novamente, o seu campo vibracional, para impactar o oxigênio que você mesmo vai respirar. Então, a humanidade, como disse o próprio Jiddu Krishnamurti novamente, que não é sinal de saúde você estar bem adaptado a uma sociedade doente. E eu não estou falando diretamente da parte física da doença da sociedade. É o que nós criamos com os nossos valores anímicos e de alma, e nós colocamos isso como potencialidade vibracional em toda essa energia do oxigênio, que eu já expliquei, de acordo com a minha possibilidade, e sujeito sempre a erros e enganos, como ele é formado. Então nós vamos colocando naquele espaço vibracional do oxigênio as energias, as coraças, as grandes forças vibracionais de densidade criadas por nós como sociedade doente. E o que acaba acontecendo quando nós entramos em sintonia com o simples processo da respiração? Nós estamos respirando a doença que inicialmente nós, como doentes, criamos e causamos. Então nós que impactamos, nós que deixamos essa energia que envolve todo o planeta sadia ou doente. E o próprio oxigênio, com essa força, com essa liga que ele cria nessas 2 forças vibracionais, para que ele tenha um propósito de vida, que é lançado e criado, nós começamos a respirar doença. Então seria, eu vou fazer até uma brincadeira, estou aqui com o Pedrão. Nós estamos aqui, sempre, eu estou falando a verdade, não estou mentindo. Depois liga para o Pedro e pergunta se é mentira. Sempre quando eu chego aqui, a gente sempre está com um astral legal, a gente brinca bastante e tal, para a gente deixar esse ambiente aqui onde vai ser feito o programa, um ambiente legal. Então o Pedro ali fica solto, eu também fico solto aqui fazendo o meu programa, a coisa flui. Mas eu poderia muito bem, de acordo com a regra da polaridade, chegar aqui e começar a encher o ambiente de energias densas, de energias pesadas, me desentender com o Pedrão.
toda essa energia fica no ar, fica no oxigênio que nós estamos respirando. Então, nós, como doentes, que estamos provocando essa energia, ou essa massa vibracional no ar que respiramos, nós estamos propensos a desenvolver a doença, primeiro pelo fato de nós deixarmos o ar que respiramos adoecido. Então, pensem, meditem comigo. Como eu sempre falo, eu tenho sempre uma visão otimista. Eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, sempre trazer energias para que a gente pense, para que a gente transmute, para que a gente vibre uma energia legal. Na minha visão pessoal, sujeita a erros e enganos sempre, se a humanidade ela parasse tanto de potencializar esse vírus, eu não estou também aqui recomendando que todo mundo se descuide, que tire máscaras, que pare de usar o álcool gel. Eu estou querendo dizer que se no sentido vibracional nós vibrássemos muito mais a cura, energias boas com as nossas emoções, por mais desafiador que esteja a situação atual, com os nossos pensamentos, nós iríamos deixar todo o orbe terráqueo, todo o oxigênio que a gente respira, sadio. Devagarzinho nós começaríamos com a nossa mente e com o nosso coração, tirar a poluição que está presente na atualidade e o vírus, de uma certa forma, ele se desmancharia. Aí muitas pessoas que são mais céticas, que não acreditam nessas realidades, vou colocar esse termo, além do que a ciência comum, de uma forma empírica, ela comprova, vão falar, esse cara é louco, esse cara... Ótimo, ok, eu não tenho nenhum problema em relação à forma como que você encara a minha visão em relação a tudo isso. Mas eu vou dar alguns parâmetros, ainda continuando nessa metafísica, o melhor termo que vem para mim, para você raciocinar. O ser humano, ele coloca, através da sua respiração, somente aquela coisa de que estou aqui respirando de uma forma normal, tranquilo, tal, e o oxigênio existe para isso, somente para oferecer a vida, para que eu continue aqui no meu propósito essencial e pronto. Lê do engano. Para mim, o oxigênio, lembrem que eu falei no átomo no início, que ele tem aquela massa dos prótons e dos nêutrons, na sua parte correspondente ao seu núcleo, ali reside uma força espiritual, que se vocês pegarem o próprio Feng Shui ou Feng Shui, que fala de Qi, Qi, no Oriente também chamam de prana, energias vitais, por isso que você pega muitas pessoas do Oriente que trabalham o exercício da respiração, para procurarem controlar a respiração e ela não entrar simplesmente naquele processo automático, dela ser simplesmente a parte correspondente à manutenção da nossa vida, oxigenar todo o nosso ser para que a gente continue o nosso processo evolucional e existencial. O ser humano, quando ele começar a compreender que quando ele se harmonizar com as suas energias pessoais, ele começará, através do simples fato de respirar, por isso que eu citei o pessoal do Oriente, que fazem exercícios de respiração, a gente começará a respirar e sintonizar essa energia espiritual que está presente ali no oxigênio. Vibe Mundial.